Boa noite a todos e todas. Meu nome é professora, sejam muito bem-vindos a essa live. Nós iremos aprofundar a temática da megafraternologia e as nossas escolhas pessoais. Aproveitando, esse momento oportuno de reflexões aí, já findando 2025, iniciando um novo ciclo para todos nós. Então, eu sou a professora Maria Eugênia, sou voluntária da Conscienciologia desde 2004 e atualmente eu estou na coordenação da Juriscons, que é a IC de Paradireitologia e apoiadora, que está incubando a pré-IC, com muita satisfação, a pré-IC Mega Fraternità, que em breve será uma IC. Então, eu vou acompanhar vocês com as perguntas online durante essa aula maravilhosa que o professor Roberto Otuzzi vai nos presentear, Então, eu peço para que vocês enviem perguntas pelo chat, curtam o nosso vídeo, divulguem aos amigos e sigam os nossos canais de divulgação pelas mídias digitais, A Mega Fraternità está no Instagram e no Facebook. Em breve, estará também no YouTube. Então, agradecemos a Mega Fraternità por essa live e convidamos também que sigam também as redes sociais da Paradireitologia no YouTube e da Juriscons no Instagram. Lembramos, claro, que hoje esse tema extremamente importante para todos nós, ele não pretende, o professor não pretende esgotar esse assunto, mas tentar, aprofundar o máximo que for possível no tempo que nós temos hoje, que está prevista, essa live está prevista para encerramento às 21 horas. Então, aproveitem. Eu vou apresentar aí a pré-IC. Então, para quem não conhece, quando uma IC ela está prestes a ser fundada, ela passa por um processo que chamamos de incubação, por uma IC que já tem mais de 10 anos. E a nossa IC, a Juriscons, da Paradireitologia, completou uma década esse ano, em abril, dia 25 de abril de 2025. Então, a pré-IC, ela é uma associação internacional de megafraternologia, com um grupo de voluntários interessados na temática da megafraternologia, com o objetivo de fundar a IC com esse tema. Também uma instituição sem fim de lucro, que busca decodificar esses saberes que vão atender ao grupo específico, de intermissivistas. E também as demais consciências, claro, aqui tudo que nós falarmos é sob a ótica do paradigma consciencial, que o professor Roberto Otuzzi vai explicar um pouco melhor, que é através da descrenciologia, onde incentivamos todos a não acreditar em nada no que nós falarmos aqui, mas que pesquisem, que reflitam e que cheguem às suas experiências pessoais. Dentre os principais objetivos, nós queremos fomentar o holopensene e a cultura da megafraternidade no planeta. E desenvolvendo técnicas, paratécnicas, interassistenciais megafraternas. Então, esse é um desafio dessa IC. Nos bastidores, nós temos o Fábio Antonelli e a Priscila Cagliari, que também são voluntários da pré-IC, o qual agradecemos. E agora, vamos apresentar o professor da live, o professor Roberto Otuzzi, que é um voluntário que eu já conheço há algum tempo, e é uma satisfação estar aqui mediando essa live com ele. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 1998, atualmente ele é voluntário do CAEC e da pré-IC Mega Fraternità. Ele é docente de Conscienciologia desde 2002, benepsista e verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Ele atua como consultor de finanças, é professor universitário e autor do livro Combatendo Doenças Financeiras. E ele tem como interesse de pesquisa os seguintes temas: megafraternologia, ProEx e finanças. Então, hoje, o professor Roberto Otuzzi, ele vai aprofundar suas pesquisas e experiências sob a ótica da megafraternidade e das escolhas evolutivas. Então, vamos chamar o professor Roberto Otuzzi para falar sobre esse tema. Professor? Boa noite a todas e todos. Obrigado, Maria Eugênia, pela introdução. É uma grande satisfação
porque hoje nós faremos a terceira live da Mega Fraternidade. Nós já tivemos 2 anteriores e hoje a terceira, e está sendo excepcional, porque normalmente é na última quarta-feira do mês. Excepcionalmente, esse mês nós estamos fazendo hoje, terça-feira, em função de amanhã ser dia 31 de dezembro, Réveillon, então por isso que nós estamos fazendo excepcionalmente. Mas em janeiro já voltará na última quarta-feira do mês. Bom, vamos dar início então, ao tema em si. Como a Maria Eugênia falou, nós vamos estar trabalhando, Mega Fraternidade e escolhas evolutivas, tá? Deixa eu falar um pouco, exatamente sobre esse tema. O que nós vamos estar trabalhando aqui é principalmente decisões, tá certo? Como é que são realmente as nossas decisões no dia a dia? E nós vamos estar conectando com a Mega Fraternidade, tá bom? Então, vamos iniciar principalmente pelo princípio da descrença, tá? Todo evento da Conscienciologia, como a Conscienciologia é uma ciência, e eu vou estar abordando um pouco mais daqui a pouco, até porque o nosso público, podemos ter diversos tipos de público que já tem uma noção inicial do que é a Conscienciologia, outros estão começando a ter acesso agora. Então, nós precisamos começar realmente com esse princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que ouvir, ler ou ver aqui na live. Experimente, tenha suas próprias experiências. E aí vocês verão também daqui a pouco que eu vou estar falando muito em termos de autopesquisa, e aí nós vamos voltar novamente nesse princípio da descrença. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando com dogmas, ou seja, verdades absolutas. Nós trabalhamos com verdades relativas, e verdades relativas de ponta. Então, tudo que eu falar aqui, questionem, tá certo? Procuram ter realmente questionamentos próprios. Lembrando, como a própria Maria Eugênia disse também, vocês estão incentivados a estarem participando, mande suas perguntas no chat e vamos debater em conjunto, tá certo? Aqui eu não tenho, vamos dizer assim, o intuito de estar falando algo que realmente seja absoluto, tá certo? Então, vamos começar, já que eu estou falando exatamente de Conscienciologia, antes, desculpa, nós vamos estar abordando, principalmente, ampliar a compreensão das escolhas, Então, nós vamos estar debatendo, será que existe só escolhas evolutivas, outros tipos de escolhas, escolhas impulsivas, então nós vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar com a Mega Fraternidade, fazendo exatamente essa associação, até em função dessa pré-IC ser exatamente sobre Mega Fraternidade. E eu vou dar alguns exemplos práticos aí para a gente também estar debatendo, e estar refletindo exatamente se essa escolha que eu vou estar colocando ali, será que é uma escolha evolutiva? E não é só o aspecto, se é uma escolha evolutiva ou não, mas ela está conectada com a Mega Fraternidade? Então é isso que nós vamos estar abordando. Bom, então, Conscienciologia, talvez a grande maioria que esteja assistindo aí essa live tenha já essa informação, mas é importante nós estarmos sempre reforçando alguns conceitos, tá certo? Então, a Conscienciologia, ela é uma ciência, como eu disse, ela não é dogmática, se é uma ciência, ela é uma verdade relativa, ou seja, nós estamos sempre levantando uma série de hipóteses, tá certo? E, eventualmente, está testando essas hipóteses que elas sejam realmente verdadeiras, ou, eventualmente, nós podemos estar refutando, Essa é a base e o princípio do que vem a ser uma ciência. E o próprio nome diz, Conscienciologia, ou seja, é o estudo da consciência, também chamada de ego, alma, self, espírito. E o princípio da Conscienciologia, então, ela aborda, tá certo? De acordo com o paradigma consciencial. E eu vou estar abordando o que vem a ser esse paradigma consciencial.
O importante, quando nós estamos falando em conscienciologia, como ela é ciência, o foco é na evolução, tá certo? E nós vamos estar trabalhando muito exatamente, até porque o tema tem a ver com escolhas evolutivas, então nós vamos estar falando exatamente muito, né, a respeito da conscienciologia, que já tem esse foco evolutivo. Consideramos também que a consciência ela atua de uma forma integral, nós vamos estar ampliando o que é essa forma integral, e principalmente experiencial, ou seja, né, vou estar abordando um pouco mais também quando eu estiver falando sobre essa autopesquisa, né? Então, precisamos estar sempre experimentando. E quando eu for falar exatamente na autopesquisa, eu vou estar ampliando um pouco mais para nós entendermos melhor o que eu estou querendo dizer com essa experimentação e com essa parte da autopesquisa. Então, abordando esse paradigma, o que é o paradigma, né? Paradigma, na realidade, ele é um conceito de premissas e conceitos, né? Então, é importante que eu vou estar falando no paradigma consciencial. Então, ele é o conjunto de premissas e conceitos que orientam a pesquisa da conscienciologia. Com isso, esse paradigma, ele nos ajuda, né, a ampliar essa visão tradicional, considerando, né, que nós, pessoas, seres humanos, somos muito mais do que o corpo, tá certo? Somos muito mais do que as emoções que normalmente, né, nós sentimos, tá certo? E nós somos muito mais do que essa vida. Então, nós vamos estar abordando o quê? Nós vamos estar abordando bioenergias, holossoma, multidimensionalidade, serialidade, cosmoética, autopesquisa e universalismo. E eu vou estar agora completando, né, um pouco mais de cada um desses conceitos, de cada uma dessas premissas, mas eu já vou procurar fazer uma pequena associação já com o nosso tema, que são as escolhas. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, em termos de bioenergia, holossoma, vamos estar buscando, né, já fazer algumas conexões em relação a escolhas. Por quê? Porque eu não vou dar aula aqui, por exemplo, sobre realmente conceitos básicos da conscienciologia, né, abordando principalmente no detalhe o paradigma consciencial. Então, eu só vou dar, né, uma pequena abordagem, tá? Mas principalmente para nós já começarmos a fazer o aquecimento em relação ao nosso tema principal, que são as escolhas evolutivas. Então, vamos lá para bioenergias, né? Então, primeiro momento, né, é bom nós lembrarmos que no universo existem somente dois tipos de energia, as energias imanentes e energias conscienciais, e a todo momento nós estamos fazendo troca energética entre nós, entre qualquer pessoa, né? Entre consciências. Mas também nós fazemos troca energética também no ambiente. Então, muitas vezes, quando nós adentramos no ambiente, nós entramos de uma determinada forma e muitas vezes nós saímos de outra forma. O que significa isso? Né? Nós fizemos uma troca energética, por exemplo, com o ambiente. Tá certo? E qual é a importância, então, da parte das escolhas aqui na conscienciologia, quando nós estamos falando dessas influências, né? São emoções. Então, muitas vezes, como eu falei desse ambiente, nós entramos bem tranquilo no ambiente e, por exemplo, quando nós saímos desse ambiente, por exemplo, a nossa emoção foi alterada, nós saímos alterado, por exemplo, com uma raiva e não teve nenhum motivo aparente, tá certo? Então, né? As bioenergias têm essa influência. Nas decisões, então, se nós estamos falando em termos de escolhas são decisões. Então, quantas vezes, na realidade, as nossas decisões, as nossas escolhas foram afetadas por essa troca energética entre consciências, e nós nem tivemos essa percepção, tá certo? E aí, vou começar já com duas frases para nós começarmos a refletir, né? Quando escolhemos com raiva, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco aí em relação à modificação, né, da nossa energia, das nossas emoções em relação a esse ambiente. Ou medo, ou impulso, né? Qualquer tipo de emoção que muitas vezes nos desequilibra. Isso altera o nosso padrão energético. E aí,
Com essa alteração desse padrão energético, o que vocês acham, né? Como é que fica o nível da nossa escolha? Olha a outra pergunta agora que eu vou estar fazendo, né? Outra reflexão. Quando escolhemos com lucidez, olha a diferença, com equilíbrio, né? Então nós estamos numa condição bem homeostática, tá certo? Equilibrada, e responsabilidade, o padrão muda completamente. Será que dessas duas frases que eu acabei de colocar, qual é mais importante para nos ajudarmos a relação à nossa escolha evolutiva? Então, vamos começar a refletir exatamente sobre isso, né? Então, qual a importância da lucidez numa escolha? É fundamental, porque com lucidez é onde nós temos um discernimento maior e, consequentemente, a resposta, né, ou o resultado, nós vamos obter realmente uma decisão mais evolutiva. Vamos para o próximo. Holossoma. Holo, né, é conjunto, né? Soma significa corpo. Então, quando eu estou falando em holossoma, eu estou falando o conjunto dos corpos, né? E nós temos 4 veículos de manifestação. Por isso que nós temos holossoma, ou seja, conjunto dos corpos. Nós temos 4 corpos, então. Então, nós temos o soma, né, que é fundamental aqui nessa existência, nessa vida, que é o nosso corpo físico, né, o humano, o biológico. Nós temos o corpo energético, que é o energossoma, tá certo? Ou também chamado de holochakra. Aí vocês estão vendo, já fazendo associação com as bioenergias que eu acabei de falar, tá certo? Então, da importância, né, desse energossoma, tá certo? Nas nossas interações e nas nossas escolhas, né? Então, vou sempre procurar fazer essa associação com escolhas. Psicossoma, né, o nosso corpo emocional. Então, como é que estão as nossas emoções? Estão equilibradas ou estão, né, alteradas, no exemplo que eu dei agora há pouco, do medo, da raiva e assim por diante? E o mental soma, o corpo mental, que é o da razão, do discernimento. Então, o que nós estamos já concluindo, né, desses 4 veículos de manifestação? Que é fundamental, quando nós estamos falando numa escolha evolutiva, de nós estarmos priorizando o nosso mental soma. Porque o mental soma é que nos vai ajudar, principalmente em relação a esse discernimento. Além desses 4 veículos, né, nós temos 2 outros cordões. Eu posso dizer aqui o cordão de prata, tá certo? Que, né, conecta o nosso soma ao nosso psicossoma. E nós temos o cordão de ouro, que é a ligação entre o psicossoma e o mental soma, né? Então, não vou aprofundar, como eu falei para vocês, né? Não é esse o objetivo dessa live. E aí eu queria mais uma frase para mais uma reflexão. Muitas escolhas são emocionais. Então, predomínio do psicossoma. Outras racionais. Outras impulsivas, né? Normalmente, o aspecto impulsivo tem a ver exatamente com predomínio mais também de psicossoma. Tá? E aí, o que nós temos que buscar, então? Predomínio mais do mental soma. Porque se nós buscarmos nas nossas decisões, nas nossas escolhas, mais predomínio do mental soma, isso vai nos ajudar mais em termos do discernimento, em termos da lucidez. Tá bom? Então, vamos continuar. Vamos para o terceiro conceito. Vamos para a multidimensionalidade. Então, na multidimensionalidade, né, existem além do plano físico, né, ou seja, do material. Então, nós estamos aqui nesse momento, né, chamando de intrafísico, mas nós estamos a todo momento também interagindo com o extrafísico. Então, nesse momento, nós somos uma consciência intrafísica, né, uma consim, mas nós estamos a todo momento também interagindo com consciências extrafísicas, com consciências. Então, nós estamos a todo momento tendo essas interações visíveis, né, de consim para consim, e temos interações, né, que eu estou dizendo aqui, invisíveis, que são essas interações com o extrafísico, com consciências. Tá certo? E aí, o
que mais que a gente pode estar pensando em relação também às escolhas, né? Em função desses diferentes níveis de dimensões extrafísicas. Porque quando eu falei em dimensão extrafísica, nós não temos só uma dimensão extrafísica, nós temos várias dimensões extrafísicas e, consequentemente, diversos níveis evolutivos também. E isso nos ajuda o quê? A refletir também que nos obriga a ampliarmos a responsabilidade das nossas escolhas. Porque se nós estamos a todo momento fazendo essa interação entre intrafísico e extrafísico, quando nós fazemos uma escolha, tomarmos uma decisão, será que essa decisão, essa escolha, é essencialmente minha? Fui eu que escolhi? Ou será que eu fui escolhido? Né? Quando eu digo assim, né? Será que eu fui escolhido? Será que houve uma interferência, né, muito grande do extrafísico e eu não consegui fazer essa diferenciação em relação ao que eu realmente estou escolhendo ou que alguém está escolhendo por mim? Então, multidimensionalidade também ela é muito importante, principalmente nesse aspecto da escolha. Mas vamos em frente, vamos continuar. E aí nós vamos para a serialidade. Serialidade significa o quê? Que nós temos múltiplas experiências de vida. O que significa isso? Né? Que nós estamos tendo essa oportunidade, nesse momento, de estarmos aqui no intrafísico, com esse soma, mas nós já tivemos outras experiências, outras vidas. Né? Esse que é o aspecto da serialidade. E essas experiências do passado que nós tivemos, de outras vidas, né, e consequentemente junto com essas aprendizagens, ficou registrada na nossa holomemória. Lembrando, holo é conjunto, né? Então, por isso que é conjunto de nossas memórias. Em relação ao quê? Em relação às diversas vidas que nós já tivemos no passado. E aí, para nós estarmos pensando também, né, em relação a essa premissa da serialidade, ela amplia a nossa responsabilidade das escolhas, porque elas geram repercussões que vão além do momento presente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O quanto também que as nossas escolhas, as nossas decisões que nós estamos fazendo atualmente, ainda são repercussões de vidas passadas, que estão ali na nossa holomemória, e que muitas vezes nós não nos damos conta, e nós estamos simplesmente repetindo isso, tá? Vivendo de uma forma robotizada, tá certo? Mas vamos pensar de uma outra forma também. Eu já consigo realmente, tá, não ter tanta essa interferência em relação a vivências do passado, mas eu também tenho que pensar na minha responsabilidade atual. Por quê? Porque as escolhas que eu estou fazendo atualmente vão ter repercussões nas próximas existências minhas. Porque do mesmo jeito que nós já tivemos outras vidas no passado, nós também vamos ter outras vidas no futuro. E essa vida atual vai impactar em muito também o nosso futuro. Então, lembrando, as nossas decisões, as nossas escolhas feitas no presente, no hoje, também vão impactar no futuro. Tá? Então, essa é a importância também dessa premissa, desse conceito da serialidade referente a escolhas. E a cosmoética? Né? A cosmoética é a ética ou reflexão sobre a moral cósmica multidimensional. Acabei de falar para vocês, né, exatamente dessa multidimensionalidade. Então, olha só a interação aí entre os conceitos, as premissas do paradigma consciencial. Por quê? Porque a cosmoética que define essa holomaturidade da consciência, que é além da moral social intrafísica. E aí vamos pensar em termos das nossas escolhas, né? As nossas escolhas hoje, nós estamos levando em consideração esse impacto da cosmoética, porque a cosmoética também ela é relativa, né? Ela depende muito do nível evolutivo de cada consciência. Então, nós já estamos fazendo escolhas, já levando em consideração a cosmoética,
ou ainda nós estamos na ética, ou muitas vezes até não estamos nem em relação a essa parte da ética, né? Então, a cosmoética também ela é super importante quando nós estamos falando em termos de escolhas. Universalismo, né? E aí o universalismo ele vai nos ajudar muito exatamente nessa parte da mega fraternidade, que é a base aqui da nossa live de hoje, né? Da IC, ou da pré-IC, né? Mega Fraternidade. Então, o universalismo ele nos leva a ter uma visão muito além do nosso ego, tá certo? Nós ampliamos isso para uma visão em relação aos grupos, né? E lembrando, quando nós estamos falando muito em universalismo, nós temos que lembrarmos também que tem diversos níveis de consciências, né? Quando eu falo de níveis, eu digo em relação à evolução, tá certo? Então, é outro ponto também que nós temos que prestar bastante atenção nessas escolhas. Ou seja, é o mesmo que anti-egoísmo, né? Ele é o quê? A maxi-fraternidade. Ou ele nos leva, né? É esse o nosso desafio de nos levarmos à maxi-fraternidade. Por quê? Porque o objetivo do universalismo é nós ampliarmos essa visão além do ego, né? Considerando o impacto das decisões no coletivo. E aí vamos falar novamente das escolhas. Eu ainda tomo decisões muito em relação ao meu ego, ou quando eu vou tomar uma decisão, eu analiso a seguinte frase: será que isso, o impacto, é realmente o que aconteça o melhor para todos? Né? Então é isso também que nós temos que pensarmos muito, essa relação de universalismo com escolhas. Não, eu vou tomar essa decisão porque realmente essa decisão, analisando, né, eu considero que realmente seja melhor para todos. Tá? Então, o universalismo é super importante também quando nós estamos abordando essa parte de escolhas. Bom, eu falei no início da live, né, da autopesquisa, eu falei que a base da conscienciologia é a experimentação, né? E se é uma experimentação, tem que ter pesquisa, né? Mas a base da conscienciologia, essa pesquisa, na realidade, a consciência, ela é o próprio objeto de pesquisa. Tá certo? Então, o desenvolvimento da consciência, quando eu falo em desenvolvimento, eu estou falando, né, da evolução, a nossa evolução, a evolução de cada um de nós, se dá através dessa autoexperimentação. Então, nós somos o próprio objeto de pesquisa. Tá certo? Então, nós nos colocamos como sujeito e objeto dessa investigação. Um ponto importante também, quando nós estamos falando exatamente em termos de escolhas, né, é a parte de traços pessoais positivos, né, também sinônimo de traços forços ou trafores, e dos traços fardos, trafares, tá certo? É o primeiro passo da autopesquisa. Por quê? Porque, na realidade, para nós fazermos essa autopesquisa, o que nós temos que analisarmos? Autoconhecimento. Então, se eu não busco esse autoconhecimento, fica difícil realmente, né, eu dar continuidade, por exemplo, nessa pesquisa. Então, eu tenho que me autoconhecer, principalmente para saber quais são esses meus traços fardos, esses meus trafares, para eu estar o quê? Modificando, né? Transformando esses traços fardos em traços forços, em trafores. Através de que forma? Através de reciclagens intraconscienciais, né? Chamadas também de recins. Tá certo? E é isso que a evolução... é isso que a escolha também vai estar nos ajudando, né? Nessa identificação do traço e depois como é que nós vamos estar modificando esses traços. Nós vamos ter que fazer determinadas escolhas também para estarmos conseguindo fazer essas reciclagens. Bom, até aqui, se tiver alguma pergunta, né, nós estamos só traçando toda a base realmente para nós entrarmos mais fundo no tema, mas fiquem à vontade, tá bom? A qualquer momento podem colocar no chat lá.
que aí a Maria Eugênia me passa e a gente trabalha aí as perguntas, tá bom? Mas exatamente agora, para eu estar fechando aquela parte toda do paradigma consciencial, e aqui é fundamental também, que é a teoria do Pensene, né? Pensene nada mais é do que um acróstico, tá certo? Formado por PEN mais 100 mais N. O que significa isso? Que o PEN é o pensamento, o 100 é o sentimento e o N é a energia. Toda nossa manifestação, ela sempre está constituída desses três elementos que eles são totalmente indissociáveis. O que acontece é que, em algumas vezes, o PEN está predominando em relação ao sentimento e energia. Tem determinados momentos que o 100 é que vai estar predominando em relação ao PEN e ao N. E determinados pensenes, né, pode ser que a energia, o N, que vai estar predominando em relação ao PEN e ao 100. Mas sempre, qualquer manifestação nossa, sempre eu tenho os três elementos, tá certo? E por que também que é importante, né, eu estar colocando isso para vocês em termos do pensene? Vamos voltar na parte das escolhas. E eu falei agora há pouco para vocês de nós estarmos, né, priorizando mais o corpo mental, o mental soma. Então, se nós estivermos priorizando mais o mental soma nas nossas escolhas evolutivas, significa que nós vamos estar predominando o PEN, tá certo? Nós vamos continuar tendo sentimentos, energia, mas nós vamos procurar predominar o quê? O PEN nessas nossas escolhas evolutivas. E os pensenes cosmoéticos, né, e eu falei para vocês em cosmoética agora há pouco, devem imperar com a evolução da consciência. Então, por isso que vocês viram que a cosmoética também é uma das premissas, é um dos conceitos básicos quando eu estou falando do paradigma consciencial. E é a partir dos pensenes que as consciências se interrelacionam, né? E eu abordei isso já anteriormente quando eu falei exatamente das bioenergias. Bom, com isso, eu fecho aqui a primeira parte da live, tá certo? Fechei, então, essa parte do paradigma consciencial, dando, né, uma pequena introdução aí do que vem a ser essa ciência básica que nós estamos estudando, conscienciologia, mais os paradigmas conscienciais, e agora nós vamos estar realmente entrando, né, mais, vamos dizer, mais detalhado no tema básico aqui da live. Então, vamos começar com escolhas, né? Até para nós estarmos também refletindo aqui, ó. Bom, isso nós não temos como escapar, né? A nossa vida é feita de escolhas. Só que nós vamos estar vendo que tipo de escolha, né? Outro ponto importante também, né, é que nós somos fruto das nossas escolhas. Tá certo? Então, o que nós somos hoje é o fruto do que nós viemos decidindo e não lembrando, né? Não só dessa vida, em relação à serialidade, ou seja, em relação às diversas vidas que nós já tivemos no passado. Outra coisa, toda escolha envolve abrir mão de algo. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso também? Normalmente, nós temos que fazer trade-off. Tá certo? O que é esse trade-off? Muitas vezes eu tenho duas opções, no mínimo, muitas vezes eu posso ter até mais opções, e na hora que eu estou fazendo a escolha, eu não tenho condição, por exemplo, de estar escolhendo essas duas opções ou mais opções. Eu acabo escolhendo somente uma opção. Então, o que significa? Eu abrir mão da outra opção, ou abrir mão das outras opções, né? Então, isso é o chamado trade-off. Então, nós estamos sempre também abrindo mão de algo. Então, é outra coisa também, né, para nós estarmos aí refletindo. Então, olha só, o que temos escolhido na nossa atual existência? Bom, vamos refletindo aí, vamos questionando, tá bom? E podem abrir aí a qualquer momento aí para nós estarmos debatendo isso. Quais são as melhores escolhas? Ou seja, quais são as melhores escolhas que nós fizemos até hoje? Nessa vida, pelo menos, né? Que nós temos lembrança.
tá certo? Que nós temos memória. Mas aí, quando a gente fala quais são as melhores escolhas, nós temos sempre que pensar no seguinte: quais as consequências? E quando nós estamos estudando escolhas evolutivas, e eu estou falando quais as consequências, são as consequências somente para o meu ego? Ou eu já considero, por exemplo, ali para o grupo, que realmente a consequência foi que aconteceu melhor para todos? Lembrando, o melhor para todos evolutivamente. Convencionalmente, pode ser que realmente não seja, né, ou não tenha sido o melhor para todos. Tá bom? Outra coisa, né? O que devemos escolher? A todo momento nós temos que escolher alguma coisa, né? Ou seja, quantas escolhas nós fazemos em 24 horas do dia? Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso também? Nós estamos também questionando em relação à prioridade. Né? Por quê? Porque nós temos uma infinidade de escolhas para fazer nessas 24 horas. Mas como é que nós estamos definindo as nossas prioridades? E mais uma aqui, ó. Quais são os nossos métodos e critérios de escolha? Eu falei agora há pouco, né? O lado do ego, o grupo, que aconteça melhor para todos, mas, né, quais são esses métodos? Nós vamos estar ampliando um pouco mais. Mas até aqui, tudo bem? Vamos em frente. Bom, eu falei em escolhas de uma forma geral. Vamos dar uma ampliada aqui agora, já que nós estamos falando em termos de escolhas evolutivas, né? Então vamos, olha só. Uma característica super importante, né? Lucidez. Né? Ou seja, decidir com consciência, não por impulso. Então, nós temos que trabalharmos o quê? Muito mais o mental soma do que o psicossoma. Tá certo? Tem que ser muito mais o aspecto aqui racional, né, do que emocional. Tá bom? Responsabilidade, né, ou seja, assumir as consequências das próprias decisões. Nós não podemos fugir da responsabilidade das nossas escolhas. Mesmo que nós fomos, deixa eu usar aqui uma palavra aqui entre aspas, né? Fomos engolidos, por exemplo, por uma consciência. Mas naquele momento nós não tivemos realmente essa percepção adequada ou essa diferenciação pensênica, né? Naquele momento nós até consideramos que aquele pensene era nosso e não um pensene intrusivo, tá certo? De uma consciência extrafísica, e nós tomamos a decisão. Mas aí nós temos que assumir a responsabilidade. Tá bom? Quando eu falo, né, dessa consequência, tá certo? Um outro ponto importante é o discernimento, né? Ou seja, avaliar antes de agir. E aí tem a ver também com esse aspecto de nós sermos muito mais racionais do que emocionais, né? De não agirmos por impulso, né? Então, realmente fazer uma avaliação, tá certo? Só que aqui também eu quero fazer um parênteses, né? Aí é uma característica minha. Dentro desse tema de pesquisa meu, né, de escolhas, eu sei que eu procuro realmente avaliar muito mais antes de agir do que impulso. Só que muitas vezes eu acabo perdendo o time, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo aqui esse parênteses agora. Então, nós temos que avaliar, sim, né, antes de agir, mas nós também temos que ter uma atenção grande que até que ponto nós temos que fazer essa avaliação, tá certo? Porque pode ser que nós ficamos avaliando tanto, que na hora que realmente eu vou tomar a decisão, já perdi o time, tá certo? Então, isso é uma característica minha que eu tenho buscado trabalhar bastante em relação a essa parte de escolha, tá bom? Então, vamos lá. Impacto no todo, né? Ou seja, considerar efeitos em si e nos outros, que é o aspecto que eu falei, né? Que seja o melhor para todos. Então,
esse efeito eu não posso só ficar olhando no meu umbigo, né? Se realmente isso foi bom para mim ou não foi bom para mim. Mas e o entorno? E para as outras consciências? Né? Então, tudo isso é onde eu tenho que analisar se realmente essa escolha que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando, realmente é uma escolha evolutiva ou não. Né? Pacificação íntima, né? É outro ponto, ou seja, é coerência íntima após a... Desculpa, coerência interna após a decisão. Ou seja, eu tomei a decisão, eu fiquei com rebarba, me deu aquela sensação, por exemplo, de ressaca? Não. Realmente, eu estou com uma coerência, né, interna bem tranquila, ou seja, eu estou com essa pacificação íntima. Então, né, é um indicador que realmente a escolha foi evolutiva. Agora, como eu vou identificar se essa escolha foi evolutiva ou não? Então, eu falei em impulsividade, eu falei em lucidez, né? Então, eu estou reagindo, eu estou escolhendo, né? Ou seja, eu estou vivendo uma situação que está me colocando em perigo, por exemplo, então eu só estou respondendo automaticamente por impulso, né? Por isso que é o aspecto da reação, ou de fato eu estou fazendo avaliação, né? Eu estou buscando tomar essa decisão com lucidez. Né? Então, esse é um ponto até para a gente estar analisando realmente se, tá certo? Essa escolha que eu estou fazendo é uma escolha evolutiva ou não. Né? Muitas vezes, quando nós estamos sendo agredidos, colocado, né, de uma forma mais agressiva em termos de um relacionamento, e aí eu vou revidar simplesmente, né? Eu vou reagir ou eu vou ponderar, né? Outra coisa, essa situação me alivia momentaneamente, né? Ou é um alívio duradouro? Mas quando nós estamos falando nisso, é bem um aspecto o quê? Do curto e do longo prazo, né? Porque muitas vezes é o seguinte, assim, isso está me aliviando. Tá, mas está me aliviando agora. Mas está continuando esse alívio? Ou seja, ele é duradouro? Né? Por isso que eu estou colocando aqui o longo prazo. Tá? Um outro ponto, né? Você tem alguma pergunta, Maria Eugênia? Microfone, Maria Eugênia. Até o momento ainda não. Sim, agora apareceu. Professor Roberto, pelo que eu estou entendendo de sua apresentação, realizar escolhas melhores e fraternas é uma competência que pode ser desenvolvida, é do professor Marcelo Silva. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua pergunta. Pela minha pesquisa, pelos meus estudos aqui, sem dúvida nenhuma, é uma competência que pode ser desenvolvida, com certeza. Agora, um ponto importante, né? Mas como desenvolver essa competência? Tá? É exatamente o que eu estou procurando, né, mostrar aqui ao longo da live. Eu ainda vou abordar mais alguns pontos, mas um primeiro ponto importante é o seguinte: é iniciarmos com a nossa autopesquisa, ou seja, o nosso autoconhecimento, tá certo? E esse autoconhecimento, ele vai nos gerar o quê? Um autoenfrentamento. Esse autoenfrentamento, por isso que eu coloquei lá, principalmente, né, os traços fardos, os trafares, que nós vamos ter que enfrentar para nós estarmos fazendo o quê? As reciclagens intraconscienciais. Porque quando nós começamos, né, essa autopesquisa, que nós vamos aprofundar esse autoconhecimento, será que nós vamos analisar que nós somos muito egóicos? E se realmente nós estamos numa situação, né, de muito egoísmo, isso eu diria que ainda nos atrapalha em muito
essa parte das escolhas evolutivas. Agora, quando nós começarmos a cada vez mais fazermos esses autoenfrentamentos, que, consequentemente, nós vamos promover várias reciclagens intraconscienciais, nós vamos nos tornarmos mais assistenciais, tá certo? Primeiro conosco mesmo, né, através de uma autoassistência, tá certo? E depois com uma interassistência. E quando nós formos desenvolvendo cada vez mais essa interassistência, isso nos ajuda cada vez mais a sairmos do nosso ego, tá certo? E irmos mais para o aspecto coletivo, né? Que é esse aspecto das escolhas evolutivas. Como consequência, nós estamos, então, fazendo o quê? Desenvolvendo essa competência. Espero que eu tenha te ajudado, professor Marcelo. Se não, podemos continuar com a pergunta e vamos debater mais. Vamos ver o que ele diz, né? Mas tem outra pergunta, professor, posso fazer? Pode. Olha, é do Luciano Renier. Roberto, na sua experiência, como podemos ampliar a cosmovisão das escolhas de forma que fiquem mais fraternas e corretas na linha da ProEx? Bom, a cosmovisão das escolhas, eu vou pegar até o gancho do que eu acabei de falar para o professor Marcelo, né? É cada vez mais nós aprofundarmos nesse nosso autoenfrentamento, gerando, né, ou realizando cada vez mais reciclagens intraconscienciais, tá certo? Com isso, nós promovemos cada vez mais interassistência e com isso nós ampliamos, sem dúvida nenhuma, essa nossa cosmovisão das escolhas. Por quê? Porque nós vamos melhorar essa cosmovisão de escolha, né, no sentido mais fraterno, se nós exercitarmos cada vez mais, sairmos desse nosso umbigo, tá certo? Desse nosso ego, para algo maior, né? Por isso que nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos uma série do quê? De acertos grupo-kármicos, tá certo? Que muitas vezes nós ainda estamos, né, só 100% no nosso grupo karma, né, no nosso entorno ali, na família, nos amigos, no trabalho, tá certo? E ainda buscamos, né, trabalhar muito pouco, por exemplo, polikarma. E se nós ampliarmos, né, essa parte das reciclagens, saindo cada vez mais por uma interassistência maior, eu considero que realmente nós ampliamos a nossa cosmovisão. E com isso nós vamos, né, entrar mais nessa nossa linha da ProEx. Também não sei se eu te respondi, Luciano, mas fique à vontade para continuarmos aqui o debate. Tudo bem? Posso continuar? Bom, então, mas se tiver mais alguma pergunta, podem me parar aí. Então, eu estava colocando, né? Estava continuando aqui como identificar. Então, vamos só fechar aqui essa parte. Então, isso gera mais conflito ou mais equilíbrio? Né? Quando eu falo isso, ou seja, eu estou falando dessa decisão, né? Essa escolha, tá certo? Porque muitas vezes nós até consideramos que estamos acertando numa decisão nossa, mas nós temos que prestarmos bastante atenção depois na consequência, né? Tá certo? E a consequência, isso gerou mais equilíbrio, né? Ou seja, manteve a situação mais homeostática, né? Mais equilibrada, ou realmente acabou gerando mais conflito. Estou sendo coerente com meus valores? Né? Outro ponto importante. Eu estou fazendo essa escolha por mim ou estou fazendo essa escolha pelos outros? Abrindo mão, inclusive, dos meus valores. Porque nós temos alguns valores, com certeza, que são aqueles valores pétreos, né? Mas nós também temos alguns valores que, eventualmente, eles podem, né, se modificando ao longo do tempo,
tá certo? Então, quando eu estou falando aqui coerência com meus valores, é principalmente muito aqueles valores pétreos, que realmente esses valores nós não podemos abrir mão de forma nenhuma, né? Se nós não podemos abrir mão, quer dizer, nós estamos sendo coerentes, né? Isso contribui para o meu amadurecimento, né? Ou seja, para o meu crescimento consciencial, né? Ou ainda eu estou muito preocupado, por exemplo, em estar sendo aceito pelo grupo, né? Ainda estou muito preocupado em ser aquela pessoa bacana, né, para o grupo, tá certo? Então, se isso ainda tem muito desse ego, realmente essa escolha não está sendo evolutiva, né? E aí, continuando, né? As escolhas realmente evolutivas, elas são escolhas realmente conscientes, não reativas. Isso é super importante, tá? Ou seja, a pessoa observa como é que estão as suas emoções, pressões externas, impulsos, antes de decidir. É extremamente o quê? Ponderado, tá? Ou seja, não deixa o psicossoma estar predominando, tá certo? Então, essa é uma característica importante, né? Então, o Luciano até me perguntou aí agora há pouco, né, dessa cosmovisão. Luciano, eu acredito que essa parte até que eu estou passando agora aqui, ó, pode te ajudar muito também a estar ampliando essa cosmovisão, tá certo? Considera o impacto no todo, ou seja, avaliam consequências para si e para os outros e para o ambiente. Olha só, eu não estou simplesmente no meu ego, né? O que aconteça é realmente melhor para todos, tá bom? Integram razão, emoção e valores. Lembra que eu falei para vocês do predomínio do mental soma, mas nós sempre temos um percentual de sentimento, lembra? É pensene, ele é indissociável. Então eu sempre tenho, né, o pensamento, a emoção e as energias. Mas quando eu falo desse equilíbrio, né, entre integrar razão e emoção, ó, eu estou com a emoção, ela está equilibrada, tá certo? E estou levando em consideração aqueles valores e lembrando, né, que aqueles valores principalmente são pétreos, né, aqueles valores são essenciais, primordiais, por exemplo, para mim. Ou seja, não são frias, né, ou seja, frias que eu digo as escolhas, nem impossível, busco essa coerência interna. Mas continuando aqui, nós temos mais característica. Olha, eu falei agora há pouco aí da autoassistência, né, e interassistência. Falei isso também aí para o Luciano, né? Ou seja, promovem a autoassistência. Então, lembrando sempre também, quando falamos em assistência, nós temos sempre que iniciarmos primeiro conosco mesmo, tá certo? Então, eu tenho que primeiro me autoassistir e, consequentemente, fazer essa interassistência. Com isso, melhora a própria vida e reduz conflitos ao redor. Tá certo? Lembrando que é uma característica das escolhas evolutivas. Gera pacificação íntima, né? Já tinha falado para vocês agora há pouco aí, só vou reforçar ainda mais. Ou seja, mesmo quando difíceis, deixam sensação de alinhamento interno. Porque muitas vezes eu tenho que tomar uma determinada decisão que é uma situação que está me estressando muito, tá certo? Mas depois vem o quê? Depois vem essa sensação desse alinhamento interno. Por mais difícil que fosse aquela escolha, aquela decisão, olha só o resultado, né, dessa dificuldade toda gerada. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu quero
né, como eu já falei para vocês, do que são escolhas, depois eu falei escolhas evolutivas, então aqui eu só quero fazer agora um cotejo, né, uma comparação aqui entre esses dois, porque agora eu quero entrar num outro ponto também, que aí eu tenho que falar agora da megafraternidade. Tá certo? Então vamos lá. Fazendo aqui, ó, esse cotejo de escolhas comuns com escolhas evolutivas. Então, escolhas comuns, né, basicamente é aquela que leva a um alívio imediato. Ufa, me aliviei. Mas, muitas vezes, não tem aquele benefício mais duradouro, que é o aspecto da escolha evolutiva. Tá certo? Outro ponto, baseadas no medo ou impulso, que escolhas comuns, né, que eu falei já bastante para vocês. Na escolha evolutiva, baseada no discernimento. As escolhas comuns é normal, por exemplo, ter muito foco no ego, né, no eu. Nas escolhas evolutivas, foco no equilíbrio, na assistência. Nas escolhas comuns, repetem padrões, tá certo? Na escolha evolutiva, ela rompe esse automatismo, né? Rompe aquela robotização, sabe? Principalmente em relação a existências anteriores, né? Várias vidas que eu venho sempre escolhendo, sempre tomando decisão desse jeito aqui, né? Mas chega um determinado momento que nós temos que romper com esse automatismo, né? Com esse robotização aí que nós viemos carregando aí em diversas vidas aí, tá bom? Então, é um pequeno cotejo aí só para a gente agora reforçar que nós fechamos toda essa parte conceitual de escolhas comuns, vamos chamar assim, escolhas evolutivas, para agora nós entrarmos, né, de fato, e relacionarmos megafraternidade. Opa, Margênia, pode falar. Fala agora, até antes de eu entrar no outro tópico. Tá ótimo. Falou aí em repetição de padrões. Quais, a gente sabe, né, que há uma probabilidade de repetição de padrões, inclusive familiares. Qual a melhor técnica, como fazer para quebrar esse padrão e fazer ou um livro, qual a indicação ali de técnica ou uma leitura, alguma coisa para quebrar essa repetição desses padrões? Quebrar esse automatismo, né? Que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Mudar hábitos, tem até aquele livro, né, Hábitos Atômicos, que eu gosto muito, mas o que que você, né, professor, indica aí para, o que que te ajuda, o que que pode indicar de técnica, alguma coisa para quem quer mudar padrões? Eu posso falar assim do que eu já vivenciei, né? Eu acho que nós chegamos muitas vezes no limite desses padrões, tá certo? Ou seja, eu não suporto mais isso. Sabe quando a coisa está bem no limite mesmo? Está batendo água já no, sabe, para cima do pescoço, já está ali no nariz, você está quase se afogando e não aguenta mais. E aí chega no momento que realmente você faz uma grande reciclagem. E eu te diria que não é nem uma recim, na realidade é uma ressex, é uma reciclagem realmente existencial. Tá? Pelo menos o que eu já vivenciei aí em algumas situações, o que eu posso estar colocando é exatamente em relação a isso. Tá? São esses padrões que realmente chegam num determinado ponto que você não... Eu não me suportava mais, por exemplo, com esse padrão. Entendeu? E muitas vezes também o que reforça mais? Não é só eu não me suportar, mas todo o meu entorno também não suporta mais, por exemplo, inclusive, muitas vezes dificultando relacionamentos. E quando a gente fala em relacionamentos, relacionamento de dupla, relacionamento da família, relacionamento com filhos, assim por diante. Então, nós temos que realmente, vou colocar aqui, tomar vergonha na cara para realmente estar fazendo essa grande reciclagem, Maria Eugênia. Não sei se eu cheguei a te responder isso, mas para mim foi exatamente nesse limite, sabe? Para mim não teve uma técnica assim, ó, se tiver isso, eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Para mim foi realmente, sabe, bateu a água ali no nariz, eu estava quase me afogando aí já.
O que você está falando, professor, é a questão do chegou na saturação, né, do hábito. Saturação. Chegou na saturação. E a pessoa que ainda não chegou na saturação, mas ela quer mudar o hábito, o que ela pode fazer? Deixa eu pensar um pouco. O CPC poderia ser, o CPC, elaborar o Código Pessoal de Cosmoética, tá? Assim, eu quero parar de repetir esse padrão. Aí eu elaboro uma cláusula, né, dizendo qual que é o meu anel conduta, ou seja, qual que vai ser a minha nova forma de atuar, o meu novo modo de atuar, e aí eu começo a ficar vigilante com esse CPC. Pelo menos eu coloco aqui, ó, eu coloco aqui na frente meu computador, aqui tem uma parede, e eu coloco e falo, aí eu pisei na bola, aí eu vejo, tá, aí tem que mudar essa cláusula, isso aqui não está dando certo. Pelo menos para mim, ele tem funcionado com algumas condutas aí que eu tenho ainda, ainda não reciclei totalmente, né? Mas, para mim, ele ajuda muito a elaborar a cláusula pessoal de cosmoética. O que você acha? Eu acho que é uma técnica muito, muito bom. Mas o que eu posso te falar também é o seguinte: mesmo antes da saturação, se nós estamos no movimento de reciclagens, Maria Eugênia, que eu vejo isso, entendeu? E nós detectamos já que eu preciso, né, mudar determinado traço, pode ser que eu consiga fazer isso antes de chegar nessa saturação, ou seja, eu conseguir fazer esse mapeamento, entendeu? Desse traço fardo, desse trafar. Eu não vou chegar, por exemplo, a me saturar, por exemplo, desse traço. Eu já vou antecipar, por exemplo, e vou começar a movimentar minha reciclagem. Mas para isso, o que eu fiz antes? Para isso, eu procurei primeiro fazer o quê? O autoconhecimento, né? Procurei realmente me autoconhecer, ou seja, quem de fato é essa consciência, Roberto, né? Quais são realmente meus pontos que eu tenho que estar mexendo. E aí vão ter alguns que eu não vou conseguir mexer se eu não saturar, tá certo? Por N situações aí. E vou ter alguns, por exemplo, que eu consigo fazer isso realmente sem chegar nessa saturação plena. Pelo menos, assim, pegando aí a minha vivência aí ao longo desses vários anos aí já de Conscienciologia, usando essa técnica, né, dessa autopesquisa, eu te diria que eu consegui fazer alguns movimentos desse antes realmente da saturação. Mas o CPC, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta boa, porque quando nós estamos fazendo o CPC, qual que é a base do CPC? Primeiro, né, o Código Pessoal de Cosmoética. Então, nós estamos considerando, né, dentro daquelas premissas lá do paradigma, a cosmoética, né? E lembrando, a cosmoética, ela é pessoal, individual, né? Então, vai ser a minha cosmoética, do meu nível evolutivo, tá certo? Né? Então, qual que é meu código que eu estou querendo fazer agora, tá certo? E o que é que eu quero, o quê? Modificar, por exemplo, ampliar esse meu código daqui para frente, o que é que eu vou estar atuando, né, para estar melhorando, por exemplo, esse meu código. Tá certo? Então, eu acho que a sua colocação aí do CPC, sem dúvida nenhuma, é uma boa técnica. Mais alguma coisa? Podemos. Agora nós vamos passar para o último bloco, né? O último bloco agora eu vou buscar fazer o quê? A associação da mega fraternidade com as escolhas evolutivas. Então, vou associar agora, né? Eu falei bastante escolhas evolutivas, mas agora vamos buscar associar exatamente com a mega fraternidade. Então, para eu fazer essa associação, primeiro, né, vamos definir aqui a mega fraternidade, tá? Eu vou estar pegando essa definição aqui, né, da webetógrafa Marlene Rock, tá certo? Lá da Enciclopédia da Conscienciologia, que ela coloca o seguinte: a mega fraternidade é o sentimento, então nós estamos falando em psicossoma, mas é o sentimento elevado, olha só, traduzido pelo ajuste da consciência lúcida
e eu falei muito para vocês em termos de escolha evolutiva, eu falei em termos de lucidez, tá certo? As leis paradireitológicas, conduzindo a afetividade teática, então não é uma afetividade teórica, né, que teática é teórica, mas prática, tá certo? Então, é, acima de tudo, uma parte prática bastante grande, harmoniosa, entre todos os princípios conscienciais. Até agora, inclusive, eu falei bastante, né, em termos de consciências, seja consciências, né, mas humanos, né, eu falei muito em nós, em pessoas, humanos, mas aqui eu estou falando em termos de princípios conscienciais, tá certo? Né? Então, PETs, por exemplo, né, fundamentada na partilha do amor próprio com o cosmos. Olha só. Então, o que é esse amor próprio? Esse amor próprio ele tem a ver com a autoassistência, que eu falei agora há pouco. Né? Então, não dá também para nós estarmos, tá certo? Buscando, né, a mega fraternidade se nós não tivermos primeiro amor próprio, através, por exemplo, dessa autoassistência. No universalismo, né, vocês verem que tem universalismo lá do paradigma consciencial, e na autocosmoeticologia, que é o aspecto da cosmoética, mas o que eu falei agora há pouco também, né? A cosmoética, ela é individual, tá certo? Então, ela é relativa, né? É uma cosmoética de cada pessoa especificamente. Então, por isso que essa auto aqui, tá bom? Então, né, deixando algo mais simples, né, a mega fraternidade, né, essa maturidade consciencial que nós temos que buscarmos, essa ética ampliada cosmoética, que eu falei exatamente nessa autocosmoética, né, essa visão universalista, é uma assistência sem dependência, tá certo? E essa autocoerência evolutiva. Então vamos agora exatamente, né, relacionarmos as duas partes, mega fraternidade e escolhas evolutivas. Então vamos pensar aqui, ó, mega fraternidade como critério máximo da escolha evolutiva. Ou seja, toda escolha pode aproximar ou afastar da mega fraternidade. Lógico, quanto mais eu tenho que a escolha ela foi evolutiva, eu vou aproximar da mega fraternidade. Então a pergunta-chave deixa de ser, né, o que é melhor para mim? Olha o aspecto ainda egóico, né, que eu já falei anteriormente. Ela passa a ser assim, ó, qual a decisão amplia a fraternidade lúcida e reduz conflitos conscienciais? Então, aqui, ó, nós estamos falando muito nessa ampliação dessa fraternidade lúcida e principalmente de reduzir esses conflitos conscienciais. Que ainda tem muito a ver, por exemplo, né, e nós estamos buscando fazer o quê? Os acertos grupo-kármicos. Tá certo? Né? O quanto que nós ainda viemos, né, ao longo de várias existências fazendo interprisões grupo-kármicas. E nós estamos no momento agora do quê? De buscar fazer esses acertos, né? Eliminar essas interprisões. A mega fraternidade, ela funciona como esse filtro cosmoético, eliminando decisões baseadas na conveniência pessoal, reatividade emocional, falei bastante para vocês dessa reação já, né? Ou ganhos imediatos. Né? Lembrando também que nós temos que pensar muito nesses ganhos a longo prazo. Né? Eu não posso só pensar no aspecto imediato, no hoje. Eu tenho que pensar no aspecto duradouro. Escolher evolutivamente é escolher interassistencialmente. Né? Então, eu falei no autoassistência e agora estou falando na interassistência. Então, mega fraternidade é do egocentrismo para universalismo. Né? Então, sair do meu ego e para universalismo.
Escolhas evolutivas, elas passam a considerar impactos energéticos dos envolvidos, né? Então, falei para vocês ali no início da live lá a respeito das bioenergias, não é isso? Repercussões grupo kármicas, né? Falei exatamente desse acerto grupo kármico, né? Nós pararmos com essas interprisões e fazermos esses acertos. Então, como é que são, né, realmente essas repercussões hoje? As repercussões, nós estamos realmente parando de fazer interprisões, né? Estamos fazendo esses acertos. Consequências multiexistenciais, né? Falamos bastante aí em diversas vidas que nós já tivemos e que nós ainda vamos ter no futuro. Então, a interassistência, ela deixa de ser eventual e torna o princípio decisório permanente. Isso que é o principal, né? Permanente, tá certo? Então, eu não vou buscar fazer isso só hoje, eu vou buscar de uma forma permanente. A mega fraternidade como superação definitiva das escolhas reativas. Ou seja, escolhas impulsivas e defensivas são incompatíveis com a mega fraternidade, né? Então, eu falei no início, eu estou agora reforçando exatamente dentro do aspecto da mega fraternidade. Então, além das escolhas serem impulsivas e defensivas que não são evolutivas, elas também são incompatíveis com a mega fraternidade, tá? Por quê? Porque a consciência mega fraterna, ela elimina aquela reação automática, né? Eu não vou simplesmente só reagir, eu vou passar a agir. Prioriza o discernimento mental somático. Opta pela solução menos conflitiva e mais esclarecedora, né? Vou buscar eliminar exatamente os conflitos. Cada decisão torna-se ato de pacificação consciencial interna e externa, né? Então, ampliando, que eu já tinha falado dessa pacificação íntima, né? Mas é uma pacificação não só íntima, né? Mas é uma pacificação também externa, tá certo? Ou seja, o todo também está pacificado. Não está mudando mais o slide? Ficou meio repetido ali. Bom, vamos continuar aqui. Então, como é que nós vamos buscar aplicar agora, né, o conjunto aí da mega fraternidade com as escolhas evolutivas? Nós temos que analisarmos constantemente quais são as nossas intenções, né? E essas minhas intenções, tá certo? É só focada no meu ego? Como é que estão realmente essas intenções? Ou estão buscando realmente o que seja melhor para todos, né? Avaliar os impactos, né? O resultado, por exemplo, né? Do que eu estou fazendo dessas ações, né? Dessas decisões, tá certo? E está sempre ajustando essas decisões. Por quê? Porque não necessariamente eu estou sempre acertando, né? Não necessariamente eu estou sempre escolhendo, né, evolutivamente, tá certo? Eu também erro ainda. Mas quando eu erro, como é que eu faço esse ajuste? Tá certo? Lembrando, né, quando eu falo desse meu erro, eu também tenho que trabalhar bastante o auto-imperdoamento. Não é isso? Eu não posso ficar me punindo em relação aos meus erros, mas eu tenho que entender muito bem como é que eu errei, o que eu errei e como é que eu vou fazer diferente da próxima vez, né? Antes de decidir, então, pergunte-se: isso amplia ou reduz conflitos? É impulso ou lucidez? Gera um equilíbrio coletivo? Né? Aqui eu já estou ampliando, né? Saindo do ego. Aproxima da minha melhor versão? Né? Da minha melhor versão, lembrando, né? Eu vim fazendo uma série de recins, tá certo? Estou melhorando, né? Essa minha versão, e eu estou procurando
ampliar ainda mais essa versão, ou eu agora também estou me mantendo estagnado? Tá certo? Aqui agora, só para a gente refletir, né, como eu falei em termos de decisões aqui, eu falei que uma das minhas pesquisas é em termos de finanças. Então, olha para a gente pensar, né? Mega fraternidade nas finanças. Lembrando sempre em termos de escolhas. Agora, mega fraternidade, escolhas evolutivas e nas finanças. Não explorar vulnerabilidades. Vulnerabilidades de quem? Não explorar vulnerabilidades, por exemplo, do meu entorno, em relação, por exemplo, se eu vou fazer alguma ação, por exemplo, referente a finanças, né? Aquela pessoa lá tem uma dificuldade enorme em finanças e eu vou tirar proveito. Eu vou tirar um ganho daquela pessoa, né? Então, aí isso não é, na realidade, uma escolha fraterna, né? Uma escolha evolutiva, certo? Então, eu não posso ficar explorando essas vulnerabilidades financeiras das pessoas. Ou seja, eu tenho que também fazer um planejamento antes de decidir. Porque se eu não planejo também antes de decidir, e isso acontece muito em finanças, né? Aí eu estou falando muito do meu dia a dia aqui agora, o que acontece? Toma-se decisões impulsivas, principalmente nessa época do ano que nós estamos vivenciando, né? Que tudo leva, temos do Holopensene, né, do conjunto aqui de pensamentos, a fazer o quê? Uma série de consumos, né? Compra, 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 compra. Né? Então, para eu tomar realmente uma decisão aqui mais fraterna, evolutiva, eu tenho que planejar antes de decidir. Decidir o quê? Se eu vou comprar, se eu não vou comprar. Se eu vou investir, se eu não vou investir. Né? E uma responsabilidade, por exemplo, sem vitimização. Ou seja, organizar finanças, assumir erros e mudar hábitos é mais evolutivo do que continuar culpando fatores externos. Tá? Mas vamos pegar um outro exemplo aqui também. Ó. Vamos pegar na família, né? Que é um dos pontos, né, muito críticos, principalmente o nosso grupo Karma, né? E aí, dialogar com firmeza, tá certo? E não simplesmente ser impulsivo, né? Agir de uma forma reativa, né? Romper padrões repetitivos, perdoar sem se anular. Né? Então, são 3 exemplos aqui que nós estamos pensando exatamente dessa mega fraternidade numa tomada de decisão mais evolutiva. Ou seja, escolher dialogar com respeito, mesmo em conflito, evita repetições desgastantes. Isso é importante, né? Muitas vezes nós estamos entrando num conflito na família e nós paramos de dialogar, exatamente porque eu não quero conflitar. Né? O conflito não significa que é briga. Né? O conflito, principalmente, muitas vezes, são conflitos de ideias. Cada um está tendo uma ideia. Não significa uma ideia é melhor do que a outra, mas são ideias divergentes. E aí nós temos que debater, nós temos que argumentar. Então, essa parte de argumentação faz parte também do nosso crescimento evolutivo. No trabalho agora, nós já estamos quase finalizando aqui, tá? Então, ética acima da vantagem, né? Que eu não estou nem falando em termos de cosmoética, eu estou falando bem, primeiro aqui, bem esse aspecto aqui da SOCIM, tá certo? Né? Cooperação em vez de disputa, né? Ou seja, o que se tem muito no trabalho é a competição. Então, aqui eu estou invertendo, né? Sair da competição e ir para a cooperação, tá certo? No sentido de vamos cooperar, vamos ajudar um ao outro, né? Feedback construtivo, ou seja, manter postura ética, mesmo sob pressão. Fortalece a autoconfiança e a credibilidade.
E aí a mega fraternidade como meta evolutiva, né? Uma meta não ideal abstrato. Isso é importante também, né? Eu não posso simplesmente só fazer uma meta por fazer uma meta, né? Então ela tem que ser o quê? Construída escolha por escolha, né? Exercida no cotidiano, ou seja, nós temos que fazer isso diariamente e constantemente, tá certo? Então sempre temos que ter em mente essa mega fraternidade como meta evolutiva, né? Temos que fazer esse exercício no cotidiano de buscar cada vez mais fazer essas escolhas evolutivas e nós temos que independer da reação do outro. O outro está gostando ou não está gostando, né? Mas se nós estamos realmente focados, tá certo? Nesse aspecto interassistencial, nós não podemos medrar com isso. E aí eu estaria terminando, né? A não ser que tenha alguma pergunta, por isso que eu coloquei aqui estaria terminando, mas fique à vontade se tiver alguma pergunta ainda. Gostaria de estar terminando com essa reflexão aqui dessa pensata. A mega fraternidade começa quando a reação dá lugar à escolha consciente. Então, a mega fraternidade começa quando a reação dá lugar à escolha consciente. Muito bom, professor Roberto. Muitas reflexões aí para o último dia do ano que vem, né? A gente já está praticamente indo para o último, né? Mas para todos os dias do ano, né? A gente faz essa troca aí de ano que ajuda também nessa reflexão, mas todo o tempo é tempo, né? Então, essas escolhas, elas vão dar a nossa diretriz, né? O nosso norte. E aí é muito bom ouvir isso, falar das suas experiências também. E esse tema é sempre muito significativo, né, para a reflexão, pelo menos para mim foi. Agradeço muito. Eu quero também falar sobre as lives, né? As lives da Mega Fraternidade é na última quarta-feira do mês, né? Aí vão continuar no ano de 2026, com diversos professores, diversas temáticas, né? Então, professor, quiser falar um pouquinho aí dos primeiros cursos de 2026 da Mega Fraternidade, se puderem colocar aí, Fábio e Priscila, por favor. Olha aí. Bom, nós teremos um curso, né, que começa em fevereiro, aliás, começa e termina em fevereiro, é um curso totalmente em AD. O curso é Auto Mega Fraternidade aplicada às metas pessoais. Ele será realizado de 10 a 13 de fevereiro de 2026. Será à noite, das 19 às 22 horas. Lembrando que ele será 100% online, então é importante, né, que como não vai ser presencial, qualquer localidade poderá estar participando. O investimento será de R$ 400, ou em 4 vezes de R$ 100, ou se for à vista, terá 10% de desconto, que será de R$ 360 à vista. Aqui nós temos o QR Code, então basta, né, acessar aí a câmera do celular, acesse o QR Code que vai já levar a uma página que a pessoa vai estar preenchendo o interesse por esse curso, tá bom? É um curso extremamente importante, muito bom, e esse curso será dado pelo EPICOM, professor Martelo Silva. E o próximo curso que nós vamos fazer em parceria com a Mega Fraternidade é o curso teático. É o curso teático. Desculpa, você vai falar ou senão eu falo? Não, é que eles não trocaram ainda, mas a gente já pode ir falando, né? Que é o curso, pode falar. Não, você tem as informações aí, não tem? Tem. Então, é o curso teático da Mega Fraternidade, é em Foz do Iguaçu, é um curso de campo, mas já vou adiantar, vai ser um curso de campo mega fraterno em relação às finanças também, porque o valor, né, é muito convidativo. Esse curso ele vai ser 2 dias, né?
sábado e domingo, no Hotel Mabu Interlúdio, nos dias 25 e 26 de abril. A gente já vai colocar na Mega Store para inscrições, tá bom? A gente fechou aí com o hotel hoje, e então tá bem recente, e é um curso de imersão com o professor Epicons Marcelo Silva e a professora Cristina Aracaki também. É um curso, pelo menos quem já fez aí, né? É um curso que tem técnicas muito interessantes para a vivência, né? Então, é teática mesmo, para a vivência da Mega Fraternidade. É um curso bastante dinâmico, que ajuda muito, é um curso bastante também profundo, né? Em proporcionar reflexões para mudanças evolutivas. Então, fica o convite, né? Não sei se, não, acho que não tem o cartaz ainda. O curso Teático da Mega Fraternidade em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio. Eu fiz esse curso e eu recomendo. É um curso realmente excelente e vale a pena. Então, fica o convite, né? Então, é que a gente quer agradecer aí o professor, mais uma vez, pela excelente apresentação a respeito desse tema, muito profundo, muitas experiências sobre a ótica da mega fraternidade e das escolhas evolutivas. Né, a gente está aí, Juriscons e Mega Fraternidade, nessa parceria, que para mim é muito, muito também prazerosa, né? Muito benéfica, muito mega fraterna, né? Para não cair no chavão, para cair no chavão, mas esse acolhimento do grupo também, que eu estou conhecendo, e então nos acompanha online, tanto a Mega Fraternidade quanto a Juriscons, e também esperamos continuar aí vários acessos de vocês, tanto da Mega Fraternologia, né, que a Mega Fraternologia ultrapasse fronteiras e alcance o maior número de pessoas por meio desse canal, no YouTube, e até aí, então, mais uma vez, a gente agradece, né, já nos últimos horas do ano de 2025, o professor Roberto Otuzzi se predispôs a falar sobre esse tema que é muito importante para nós. E por falar em finanças, né, muita gente se enrola em finanças no final de ano. Então, vamos ser mega fraternos com o bolso também, né? Com a conta corrente, né? Porque isso traz também muitos problemas, né, no dia a dia, quando a pessoa não se organiza financeiramente. Então, essa orientação das finanças é muito importante. Então, agradecemos todos os presentes aqui, o pessoal que fez pergunta, que se colocou aí, tem muita gente de fora. A gente vai ter, então, a próxima, última quarta-feira de janeiro, que é dia 28 de janeiro, às 19h30, então sempre no mesmo horário, no último dia do mês do ano, tá bom? Então, agradeço também ao nosso suporte, né, ao Fábio Antonelli e à Priscila Cagliari, que são voluntários da Pré-IC Mega Fraternidade. Muito obrigada. E até mais. Muito obrigado. Aguardamos vocês nos próximos. Obrigado pela oportunidade.